Bom dia, pessoal. Pessoal, eu vou contar alguns contos aqui. Alguns é história, outros é história. Mas é verdade que existem esses contos. Teve uma caverna jesuíta na cidade de Palmas, no Paraná, onde eu me criei. Um homem, ao fazer um poço na sua terra, de morro, ele começou a cavar o poço e já de tardezinho, e dali um pouco apareceu um homem para ele, fazendo um sinal assim. Ele não entendeu, continuou cavando até de noite. Daí no outro dia já estava quase encobrindo o buraco, já estava só com a cabeça de fora, ele cavando. Aí o homem chegou mais perto e fez um sinal assim para ele, parecia um índio. E fez um sinal para ele parar assim, mas era uma assombração, ele viu que era uma assombração, porque não tinha vizinho perto ali, não falava nada. E ele fez assim para ele parar, não era para continuar o que estava fazendo. E falou para ele cavar mais para lá. Ele entendeu daí que era para ele fazer o poço mais para lá. E sumiu essa assombração. E ele, com medo, abandonou aquele buraco e foi e fez outro mais do lado. Tudo bem. Alguns dias depois, ele achou uma entrada no morro abaixo, para baixo desse poço. Achou uma entrada que parecia que era uma caverna, cheia de pau e pedra e folha. Foi lá, tirou tudo aquilo, começou a tirar as pedras e era uma entrada de uma caverna. E essa caverna tinha sido soterrada novamente, mas colocada terra, era uma terra fofa. Tinha terra firme do barranco, tinha terra fofa. Ele foi tirando. E ele fez isso por anos, para querer saber o que ia, onde é que ia dar. E não conto direito o que ele achou lá dentro, mas com certeza deve ter achado alguma coisa, porque naquele tempo tinha os padres jesuítas que faziam caverna e eles escondiam a fortuna da igreja, o dinheiro que era arrecadado, ouro e coisa. Ele só mostrou para algumas pessoas amigas dele que ele achou uma bengala de ouro. E isso é verdade, o conto. E eu também conheci a caverna. Bom, tem um outro conto. Nessa mesma cidade tinha uma estradinha de fazenda e tinha uma porteira ao lado de um cemitério. Tinha que passar naquela estrada e tinha que passar naquele cemitério, não tinha outro caminho. E todo mundo que parava lá para abrir essa porteira enxergava uma noiva de branco. E alguns que tentavam perseguir, ela entrava no cemitério adentro e sumia. E as pessoas, muitos tinham medo de parar lá. Não queriam descer de jeito nenhum. Paravam lá para abrir a porteira, não descia do carro, do caminhão. Naquele tempo meu pai tinha uma fazenda lá, não era fazenda, era uma serraria. Tinha muito funcionário. Quando eu chegava, vim para casa mais tarde, que era escuro, era à noite, que só à noite que aparecia a assombração. Era um trabalho para ninguém queria descer para abrir a porteira. Depois eles até mudaram essa porteira para mais longe do cemitério por conta disso, que chegava lá à noite e não tinha jeito, ninguém queria descer de jeito nenhum. Isso também é um caso que aconteceu. Essa noiva tinha um véu branco, e disse que era uma mulher muito bonita. Conto verídico também. Meu pai fazia uma caçada nessa mesma cidade, nessa mesma serraria. À noite fazia uma caçada. E ele e mais alguns amigos iam voltar dessa caçada já altas horas da noite, sei lá, meia-noite, coisa assim. Uma noite estrelada. Eles viram em cima da casa, que existia várias casas de funcionários, acho que mais uns 10 ou 15 ou 20 casas. E tinha uma casa que morava uma viúva, sozinha. E eles viram uma luz subindo. Sumiu para cima no céu. E eles ficaram encucados com aquilo, porque ela saiu daquela casa. Aí eles foram lá naquela casa e bateram, ninguém respondeu. E as portas eram de tramela, casa de madeira. Eles simplesmente empurraram, abriram a porta e a velha estava pendurada numa corda lá, tentando suicídio ainda. Não tinha pulado da cadeira ainda. Estava na cadeira com a corda no pescoço. Daí, eles conversando com ela, ela disse que estava morrendo de medo porque tinha visto essa luz dentro de casa. Uma luz muito forte e brilhante, que meio cegou ela.
E ela ficou com medo que aquilo voltasse e pegasse ela, que fosse algum monstro, que fosse o demônio, não sei. E ela acabou pensando em suicídio. No final, ela foi salva ainda pelas pessoas que chegaram lá. E isso é verdade, isso é uma história. Outra história que é verdadeira, que foi meu pai que fez, que aconteceu. Ele puxava uma carga de milho em espiga ainda, para tratar os bois da serraria, que naquele tempo os carretão eram puxados com boi, e dava milho e espiga para o boi, nem debulhava. Ele trazendo uma carga de milho de uma outra cidade longe, acho que uns 200 quilômetros, estrada de chão. Ele bateu o farol do caminhão no barranco, uma pedra, mas brilhou muito. E ele parou o caminhão e falou, ué, o que é aquilo lá? Foi lá, olhou, pegou aquela pedra, viu que... Achou que era pedra preciosa normal, que tinha muito por lá. Essas pedras preciosas e não tinha tanto valor, naquele tempo não se sabia do valor. E jogou em cima do caminhão. E aí ele foi embora. Chegou lá na serraria, no outro dia foram descarregar o caminhão, não acharam a dita pedra em cima da carga. E daí passou, correu a notícia que ele tinha achado essa pedra muito bonita, todo mundo queria saber, todo mundo achava que era diamante, que não sei o que e tal. E queria saber, achava que ele estava escondendo, mas ele não estava escondendo. E aí, alguns tempos depois, viram falar que um patroleiro, um rapaz novo, que não tinha onde cair morto, ficava lá nas fazendas por lá, comia na casa do pessoal, trabalhava até de noite com a máquina lá para poder ganhar pouso na casa do pessoal. Fazendo estrada para a prefeitura, funcionário público, mas ganhava pouco naquele tempo. Nem carteira assinada tinha naqueles tempos. Esse rapaz disse que achou essa pedra. Contou, mostrou para alguns amigos dele. E a história é que ele acabou quebrando mais essa pedra e dentro saiu um diamante, de dentro dessa pedra. E, resumindo a história, esse rapaz que não tinha onde cair morto, era patroleiro. Pouco tempo depois ele comprou uma terra cheia de pinheiro, tirou a madeira desse espinheiral de lá e tal, e acabou construindo um prédio na cidade, mas um prédio assim, tipo 4, 5 andares. Está lá esse prédio para todo mundo ver. Só que ele não confirma a história mais, ele fala que ganhou trabalhando, que foi fazendo negócio, comprando e vendendo mato e tal. Mas tem a história de que ele achou essa pedra lá naquele trajeto, lá onde meu pai botou essa pedra em cima do caminhão, ela acabou não sei como caindo da carga. Talvez estava muito alta a carga e algum solavanco ela pulou fora. Se perdia até o milho também na estrada, a carga muito abaulada, muito alta, não era ilonado. E esse rapaz está muito rico na cidade lá hoje. Ele não fez só o prédio, teve mais, comprou mais fazendas e tal, está muito bem de vida. Uma história minha agora, quando eu era jovem, tinha uns 18, 19 anos de idade, eu entrei na FUNAI, saí do Sul e vim para o Mato Grosso, onde eu moro hoje. E eu arrumei uma companheira, dormia lá, ela era enfermeira, dormia numa casa lá no posto da FUNAI, onde tinha os índios Chavante, e perto daqui da Serra do Roncador. E a gente dormia lá, e uma noite a gente acordou como se estivesse caindo um tijolo, uma pedra bem grande no meio dos travesseiros que ele estava deitado assim. Aí a gente acendeu a lamparina, lá, lampião, vela, que naquele tempo, lanterna que nós tínhamos. Procuramos, não tinha nada. Eu até pensei que podia ser uma cobra que tivesse caído, mas o peso era grande, era tipo um tijolo grande ou mais. O barulho, tof. E não vimos nada, nada. Não apareceu coisa alguma. Bom, a gente meio que dormiu, meio com o olho aberto, todo fechado e com os ouvidos que, nossa, dormimos lá. Aí, de vez em quando a gente via um vulto também, tipo um saci pererê, uma coisa, um negrinho, um índio, não sei, sentado em cima. A casa não tinha forro, tinha as paredes, eram 2 metros de altura, mas daí tinha sentado lá em cima, assim, ela viu muitas vezes, acordou assustada, falou, olha lá, e aí eu olhava, assim, aquilo sumia, e eu falava, não, é porque a gente acabou de acordar, e não sei, eu não acreditava que era assombração, a gente achava que não era nada, mas que não fazia nada também, já tinha acontecido isso aí. Mas passados alguns dias,
tinha uns cachorros, mas fazendo um barulho ao redor da casa, latindo e correndo atrás ao redor da casa, assim, tipo como se fosse passo de gente, sabe? Eu pensei, isso aí é índio correndo atrás da casa aí, mas eu não tinha medo dos índios, os índios lá eram amigos da gente. Era na aldeia que a gente morava, longe da cidade. E aí, essa cachorrada latindo e correndo atrás, latindo, correndo atrás, latindo, correndo atrás. Eu até que não fiquei muito preocupado, mas os cachorros não deixavam dormir. Quando foi dali um pouco, teve um barulho na porta, assim como se alguém tivesse metido o peito na porta, o ombro na porta e entrado assim, bam, quebrou, arrebentou a porta assim. E ali era, nessa peça, ao lado do nosso quarto, e era uma peça separada, não tinha acesso do nosso quarto para essa peça. E essa peça era uma farmácia. Tinha prateleiras cheias de remédios, assim, tinha um balcão de vidro. E naquilo que a porta arrombou, tinha também um pedaço da porta que já era meio quebrado embaixo. Assim, eu pensei que o cachorro talvez tivesse entrado por ali e saído, sei lá. O cachorro correndo do outro, ou algum bicho, uma raposa, sei lá, aqueles cachorros assim. E daquilo a gente escutou o barulho, bah, caiu a prateleira de remédio, tudo, mas foi um barulhão assim, bah, de vidro quebrando, que naquele tempo todos os remédios eram em vidros, quase não tinha comprimido, até melhorar vinha em vidro, vidros de xarope, e aquela prateleira era de vidro também, em cima era de madeira e tinha prateleira de vidro, assim, os remédios em cima. Meu Deus, aquilo quebrou tudo. Eu falei, poxa vida, amanhã cedo não tem que levantar e limpar tudo, essa bagunça aí, fazer o quê, né? Nem fomos olhar, né? Também fiquei com medo de levantar para ver, porque sabia lá. Aí, no outro dia cedo, levantei, antes de fazer o café ainda, eu falei, eu vou lá olhar essa bagunça. Aí saí para fora da casa, entrei na peça do lado, fui lá ver, a porta não estava arrombada, a porta estava certa, só tinha aquele buraco ali, falei, o cachorro deve ter entrado por aqui. Abri a porta, para minha surpresa, não tinha um vidro de remédio quebrado. Nada, 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 nem sinal, nem sujeira, tudo na mais perfeita ordem. Isso é uma história que aconteceu. Se não se alongar demais, vou contar mais uma história aqui. Quando, alguns anos depois, com a companheira que eu vivo hoje, a gente estava vindo do Paraná, passamos em Rondonópolis, pousamos lá, e ficamos o dia inteiro lá e saímos à noite para vir rumo à primavera. E já estava escurecendo, já estava escuro já. Muito longe, assim, tinha um ônibus, eu vi que aquele ônibus saiu da pista da direita, como se fosse ultrapassar um carro. Abriu, saiu e passou alguma coisa e foi, mas não vi, não veio, não encontrei carro nenhum, continuei seguindo. Quando chegou naquele ponto onde o ônibus fez essa ultrapassagem imaginária, tinha um ser vivente muito grande, mas olha, era um homem excomungado de grande, passando de 2 metros, assim, 2,20 metros, assim, parecendo um índio. E ele abriu os braços assim, uma capona preta. Eu pensei, é um andarilho, porque ali tem muito andarilho andando no asfalto ali. É um andarilho, né? Mas uma capona. E ele abriu os braços assim, e ele no meio da pista, e a pista lá não tinha acostamento. É só a pista que vai e vem e não tinha acostamento. Eu acho que até hoje não está tendo em muito lugar no Mato Grosso. E ele, aquele enorme homem, 2 metros e tanto de altura assim, com os braços abertos, e deu um sorrisão assim que eu enxerguei até os dentes do homem, sabe? Diminui a velocidade, quase parei assim, quase parei, e a minha esposa que estava do lado falou, não pare, pelo amor de Deus, não pare. Aí eu desviei assim, mas mesmo desviando ele assim, não tinha acostamento, ia pegar no braço do sujeito, porque ele estava com o braço aberto e era enorme. Mas eu passei assim, não pegou em nada. E ele deu um sorriso, aquele sorriso parece que entrou dentro do carro, sabe? Eu lembro até hoje aquele sorriso, sabe? Uma coisa inimitável, não consigo imitar aquele sorriso. Um sorriso de filme de terror, uma coisa impressionante. E eu nem pelo retrovisor olhei, o medo que eu tava. Fiquei com medo que se índio tivesse, era um carro picape, uma Fiorino picape, com a carga atrás que eu tava. E eu falei, esse índio, se eu olhar no retrovisor e ver esse índio agarrado aí, o que eu faço? Eu falei, nem no retrovisor não olhei. Vamos embora. Então, esse é o caso. Eu lembrei de mais uma agora que tinha anotado aqui. Eu trabalhava
numa empresa como vendedor, viajava muito pelas fazendas. E uma estradinha de chão, com mata, fechada. Eu passando assim, me deu uma vontade de tirar uma foto daquele mato, mas não tinha flor nenhuma, não tinha árvore especial nenhuma. Eu gosto de tirar fotos da natureza, mas nem tem foto tirada só de algum rio, alguma coisa assim, um rio seco, um rio muito cheio, alguma coisa assim. Não tinha por que parar ali e tirar, mas eu me dei uma vontade tão grande, uma vontade mesmo de parar ali, olhar aquele mato e tirar foto. Pensei, vou tirar uma foto bem aqui. Parei o carro e fiquei pensando, mas o que eu estou fazendo? Ah, mas tá. Abri a janela do carro, foquei e tirei a foto, pronto. Aí tirei a foto, cheguei em casa, baixei a foto no computador e a, a foto, eu fui aproximando da foto, apareceu uma pessoa. Dentro do mato tinha uma pessoa. Mas sabe aquela imagem que a gente tem de Saci Pererê? Seria mais ou menos assim, com uma touquinha vermelha e parecia que dava para ver até o cachimbo, a pessoa, não era bem nítido, mas era a pessoa. Dava para ver, eu mostrei para várias pessoas, eu falei, olha, dá uma olhada nessa foto aqui. Ah, tem uma pessoa ali, quem que é? Amigo seu? O que que é? Tá agachado? Tá... Não, era uma pessoazinha assim. O que tá fazendo ali essa pessoa? Todo mundo achava essa pessoa na foto. Mostrei para várias pessoas. Bom, aí eu falei, eu vou passar lá de novo e vou tirar uma foto para ver se naquele lugar tem algum tronco de árvore, alguma coisa que consiga imitar tão bem uma pessoa. Aí mais ou menos no mesmo horário, passei lá de novo, uns dias depois, e da mesma janela, do mesmo localzinho, tirei a foto novamente. Não tinha nada, não apareceu nada. Eu desci do carro, entrei no mato, olhei, vi, tirei foto de mais perto, de mais longe, de outros ângulos. Vim, baixei as fotos no computador e baixei as fotos, tudo. Eu mexo bem com o computador. É melhor do que com o celular, essas filmagens aí. Baixei a foto no computador e quando eu pensava em comparar as fotos, eu me deparei que aquela foto não estava mais. Não existia mais no computador. Sumiu. Eu falei, eu vou pegar no celular, que eu baixei. Lá no celular eu vou baixar novamente essa foto. Não tinha no celular também a foto. Uma coisa impressionante que aconteceu. Não sei como isso. Inexplicável. Bom, esses são os contos. Boa tarde para vocês. Bom final de semana.